Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chigança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Esta é uma aula que aborda também um tema muito importante quando a gente fala nos aspectos físicos do Brasil, né? Ou seja, a gente vai falar sobre os biomas. Lembrando que nas duas últimas aulas eu também falei sobre os aspectos físicos do nosso país. Na última eu falei sobre o clima, né? Especificamente sobre os tipos climáticos que existem no nosso país, seus principais aspectos e também as suas respectivas localizações. E também fiz um vídeo onde eu falei sobre a localização do nosso país e a sua enorme extensão também, ok? Bom, vamos ao vídeo de hoje, vamos falar sobre os biomas, né? Lembrando que esse assunto bioma é visto no sexto ano do ensino fundamental 2, tá? E o estudante, quando ele se depara nesse tema, ele tem que entender basicamente que o bioma é uma unidade, digamos assim, entre dois aspectos que formam o mundo natural, digamos assim, né? A gente está falando da fauna e também da flora, tá? A fauna que tem a ver com o conjunto de vida animal e a flora que tem a ver com o conjunto de vida vegetal. Quando existe uma coesão, uma harmonia entre essas duas dimensões, nós temos a existência de um bioma, tá? O bioma que então que mostra, digamos assim, essa unidade, né, essa coesão entre esses dois aspectos, a fauna e a flora. Consequentemente, em um bioma a gente consegue identificar facilmente, né, essa coesão, essa harmonia através da sua paisagem. Isso que a gente consegue ver, inclusive, aqui na capa deste slide. Tá? Eu mostrei aqui 6 paisagens, vocês conseguem ver através das fotos, né? E a gente consegue identificar que elas possuem características próprias, que distinguem elas de outras formações, de outros conjuntos de biomas, ok? Então a gente já consegue ver aqui essa identificação das paisagens e ao contar a gente vê que o Brasil possui 6 biomas principais. Tá? Aqui eu coloquei uma foto que representa cada um desses biomas, certo? Aqui do lado esquerdo, aqui tem o bioma do Pantanal, tá? Que eu estou apontando aqui com um laser, tá? Que tem como principal aspecto o fato de, na época chuvosa, as planícies que compõem o Pantanal passam a ser inundadas, tá? Depois a gente tem aqui, no meio do topo do slide, a gente tem o bioma do Cerrado, tá? Que é um bioma que possui uma vegetação mais amarelada, digamos assim, e que tem uma forte presença, digamos assim, de arbustos, tá? Principalmente arbustos espaçados e torcidos, ok? Aqui no topo, lado direito, a gente tem o bioma do Pampa, que tem o predomínio de gramíneas, tá? Que formam esses campos, ou seja, a gente não vê nesse bioma uma forte presença de arbustos, como também de formação arbórea, tá? As famosas árvores. O que já não acontece aqui no bioma da Mata Atlântica, onde a gente tem uma paisagem bem verdejante, composta por muitos arbustos e árvores, ok? Mesma coisa acontece quando a gente fala no bioma da Amazônia, que está aqui na base do slide, aqui no meio eu estou apontando aqui com o laser, tá? Que se assemelha também, de certa forma, ao bioma da Mata Atlântica, com a diferença que no bioma da Amazônia nós temos, né, uma vegetação mais densa. Quando eu falo em vegetação densa, quer dizer que é uma enorme quantidade de espécies vegetais por metro quadrado, tá? Onde tem, inclusive, árvores com uma extensão, com uma altura bem maior do que algumas que nós encontramos na Mata Atlântica, certo? E por fim, aqui na base do canto, do lado direito, a gente tem o bioma da Caatinga, tá? Que, como vocês podem ver, é um bioma onde há uma escassez de vegetação. Como aquilo que já foi para vocês, no sertão nordestino nós temos uma escassez de água, consequentemente não é todo tipo de vegetação que consegue suportar essa condição.
Aqui no caso a gente consegue ver, inclusive, um cacto, que é uma planta famosa por sobreviver com pouca água, com pouca chuva, certo? Então, basicamente, esses são os 6 principais biomas que existem no nosso país, certo? Então, como a gente viu, o Brasil é um país muito extenso, e isso faz com que nós tenhamos uma enorme diversidade de paisagens que a gente conseguiu ver no slide passado, tá? Ou seja, o Brasil conta com 6 principais biomas. A Amazônia, que eu já falei para vocês, tá? Que no mapa a gente consegue ver que ela está principalmente na região norte do nosso país, tá? Que é uma densa floresta equatorial. O Cerrado, aquilo que eu falei para vocês também, é um bioma marcado pela presença de arbustos espaçados. Lembrando que arbusto a gente pode dizer popularmente que é uma árvore de estatura baixa, tá? Cerca de 5 a 10 metros mais ou menos, ok? E o cerrado está aqui no mapa representado por essa cor aqui, quase como se fosse um rosa, um salmão, né? Melhor dizendo. E ele é o bioma predominante da região centro-oeste. Também pega, obviamente, outras regiões do nosso país, como parte da Bahia, que está no Nordeste, parte do Maranhão, e também parte dos estados de Minas, tá? E de São Paulo também. Depois temos um bioma menor, né? Que é o Pantanal, que está marcado aqui no mapa pela cor lilás, certo? E o Pantanal no nosso país está presente apenas em 2 estados da região centro-oeste, Mato Grosso e também o Mato Grosso do Sul. Lembrando que o Pantanal também está presente, juntamente com a Amazônia, em outros países também, certo? Aqui no caso o Pantanal também tem partes dele na Bolívia e também no Paraguai. O Paraguai, inclusive, ele tem o nome de Chaco, beleza? Depois a gente tem um bioma também com uma enorme extensão no nosso país, que é a Mata Atlântica, que no mapa está aqui em verde claro, tá? E como o nome indica, é um bioma que está próximo do Oceano Atlântico. Ele vai desde aqui do Rio Grande do Norte, tá? E ele vai até o Rio Grande do Sul, certo? Toda essa faixa litorânea do Brasil sofre a influência da Mata Atlântica. Então, é um bioma que está presente em 3 regiões do nosso país, Nordeste, Sudeste e Sul. E é um bioma, como eu já falei para vocês também, marcado por paisagens verdes. E por fim, um outro bioma também pequeno, tá? Juntamente com o Pantanal, é o bioma do Pampa, que está presente em apenas um único estado do nosso país, no estado mais ao sul, que é o Rio Grande do Sul, certo? Aqui no mapa vocês conseguem ver que ele está marcado por esta espécie de bege, ok? Lembrando que o Pampa ele é marcado pelo domínio, pela predominância de gramíneas, tá? Que formam os chamados campos, ok? Quando a gente fala em gramínea, popularmente a gente está falando em grama, vegetação rasteira, tá? Vegetação bem baixa, ok? Lembrando que o Pampa também está presente em outros países da América do Sul, principalmente os 2 países vizinhos ao Rio Grande do Sul, a Argentina e o Uruguai também. E por fim também, a gente pode citar também a existência do bioma costeiro, bioma marinho, tá? Que está no nosso Oceano Atlântico, tá? Na região próxima do nosso país, mas que pertence, obviamente, que está no Oceano Atlântico. E que é domínio, essa parte aqui pelo menos, que vocês conseguem ver aqui no mapa, em azul escuro, tá? Que é a chamada Zona Econômica Exclusiva, onde o Brasil possui uma soberania para poder extrair recursos naturais daqui do Oceano Atlântico. Ok? Muito bem. Então, recapitulando, reforçando a mensagem, aqui temos uma paisagem típica da Amazônia. Vejam a enorme densidade de árvores, tá? Aqui já temos o cerrado, aquilo que eu falei para vocês. Já tem uma paisagem um pouco mais amarelada, né? Bem mais, né? Se a gente for comparar com a floresta amazônica, tá? E vocês conseguem ver aqui que a presença de arbustos, tá? Aquilo que eu falei, que são popularmente, entre aspas, árvores com uma estatura média, tá? Uma estatura menor,
ou seja, que não chegam muitas delas a 10 metros de altura. Tá? O cerrado se assemelha bastante, eu até falo isso com os estudantes, se assemelha bastante à savana africana. Tá? Quem já viu, obviamente, os filmes do Rei Leão, quem vê documentários do National Geographic, do Discovery Channel, sabe muito bem do que estou falando. E depois temos a Caatinga, né, que é o bioma que recebe a menor quantidade de água. Que a gente consegue, inclusive, ver o reflexo disso em sua paisagem. Vejam que é uma paisagem também bem amarelada, mais em relação ao cerrado, né, e onde a gente tem a presença de uma vegetação com poucas folhas, vocês conseguem ver aqui nesses arbustos, tá? E obviamente que conta com a presença de uma vegetação que se adequa bem a essa condição climática. Aqui no caso a gente está falando da família das xerófitas, né? A gente pode incluir as cactáceas, né, como principal exemplo, né? Ou seja, os famosos cactos, ok? Depois temos aqui a Mata Atlântica, aquilo que eu falei para vocês, também tem uma paisagem bem verdejante. Vocês conseguem ver essa paisagem bem famosa da cidade do Rio de Janeiro, tá? Ou seja, na Mata Atlântica nós temos também essa paisagem verde, só que ela é menos densa em relação à Amazônia, muito por conta que a quantidade de chuva, a pluviosidade é menor em relação à pluviosidade que tem no norte do nosso país. E a Mata Atlântica, ela está presente em boa parte do nosso litoral, né? E como vocês sabem, boa parte do nosso litoral está numa região, sim, mais serrana, né? Principalmente quando a gente fala no estado de São Paulo, que tem a Serra do Mar. Também a gente pode citar a Serra da Mantiqueira, também, que pega parte do estado de São Paulo, do estado do Rio e do estado de Minas também. Então, forma essa paisagem bem bonita, na minha opinião. E depois, nós temos também o Pantanal, né, que foi inclusive tema de novela recentemente. O Pantanal ele tem como principal aspecto o fato de, na época da chuva, né, as suas planícies estarem inundadas. Tá? Lembrando que planície é um relevo, digamos assim, mais próximo em relação ao nível do mar. Isso não quer dizer que ele está próximo do oceano. Tá? Quer dizer que a distância de uma planície em relação ao nível do mar é menor. Tá? E como o nome já diz, planície indica também que é uma região mais plana, ou seja, mais suscetível às inundações, o que marca bastante a paisagem do Pantanal. Então vejam que é uma paisagem verdejante também, não tem a densidade de árvores da Mata Atlântica e também da Amazônia, mas também tem esse aspecto bem verdejante e que inunda, né, na época de cheia. Então tem essa mescla entre o verde e o azul. E por fim temos o Pampa, na região sul do nosso país, exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul, extremo sul, onde temos essa paisagem aqui composta por gramíneas, tá? Que formam os chamados campos. Essa paisagem também verdejante, só que a gente já não vê uma existência abundante de árvores e arbustos. Então, a grama predomina, o que favorece inclusive a criação de gado e também criação de cavalos, certo? Então, essa é a paisagem típica do extremo sul do nosso país. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, né, os principais aspectos e as localizações, né, dos 6 principais biomas do nosso país. Então, bons estudos a todos e tchau, tchau.